Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. O convidado de hoje é o médico infectologista Abdon Karawi. Vamos falar aí sobre esse surto que está acontecendo, né, doutor, relacionado à dengue e à chikungunya, tem deixado a população muito preocupada. Doutor, ao que pode estar relacionado o retorno, a retomada desse surto de dengue e chikungunya de novo? Até porque a gente acompanha também, no ano passado todo, o número de mortes por chikungunya foi menor que em 2 meses desse ano. Então, Karine, essa questão da infecção viral, são infecções virais agudas, como a chikungunya e outras infecções, elas têm potenciais epidêmicos, quase todas. Significa que tem potencial de disseminar muito. Sim. E mesmo sendo uma contaminação de pessoa a pessoa, que é uma contaminação do mosquito na pessoa, né, depende do vetor, né, de um vetor para transmitir a doença, ela tem um risco muito grande de disseminar. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, as condições para que essa infecção viral consiga disseminar. Então esse é o primeiro ponto. Então as pessoas precisam não ter tido contato. Isso é um ponto importante. Não ter reconhecimento do vírus para que a pessoa faça a doença. Sim. Outro ponto importante são condições geográfica e climática, que permitem a disseminação da chikungunya. Então, condições que dependem de temperatura, dependem de região, dependem de cidades, né? Tanto porque nós temos diferença muito grande do que acontece aqui no Brasil, no Centro-Oeste, versus o que acontece no Sul, por exemplo. Sim. São muito diferentes as situações clínicas, né, desses doentes. E por último, e mais importante, e possível de prevenir, são a contenção de reservatórios de água. Infelizmente, é uma coisa que cabe às pessoas conseguirem controlar isso, com medidas legais, medidas públicas e assim por diante. Sim. Então, um dos fatores que é muito claro que a disseminação ocorreu na nossa região é uma situação de não cuidado com seus reservatórios de água. Então, as pessoas, infelizmente, têm coleções de águas paradas que são propícias ao desenvolvimento do mosquito. O mosquito desenvolve, contamina com vírus no ser humano e acaba transmitindo. Tem um metabolismo tem todo um processo dentro do mosquito que vai disseminar em outras pessoas com a picada. Sim. Então, se você para o vetor, que é o mosquito, a doença deve parar. É assim que funciona. Exato. Porque, o ponto importante, porque é possível de fazer isso, é uma maneira preventiva e é uma maneira que a ciência conhece muito bem, que é parar o processo de reprodução do mosquito. Se a gente consegue fazer isso, isso pode ajudar. Sim. Existem várias maneiras para isso, né? Então, a mais importante, mais significante e que é possível para todo mundo fazer é não deixar coleção de água. Reservatório de água. Então, esse é o ponto mais importante. É muito difícil controlar uma cidade como Cuiabá em crescimento, uma metrópole, né? Não é muito grande, mas é uma capital de estado, tudo. Então, às vezes é muito difícil você conter isso, mas é possível. Sim, sim. Existem possibilidades de diminuir bastante isso, só que depende de uma conscientização populacional, depende de condições públicas e privadas que possam conter esse processo, senão não consegue parar. Até porque a gente está passando por um período aí de muitas chuvas, então muito difícil. Se a gente não tiver um pouco de conscientização aí, cuidado consigo também, com os outros, é difícil a gente... A sazonalidade, que é esse processo das infecções acontecerem durante períodos de estações do ano, é fundamental também. Claro que um período mais seco, isso não acontece. Exato. Um período mais úmido, como as chuvas agora, verão, essa coisa toda, vai ter mais doença. Agora precisa ter um controle. Isso demonstra claramente que a capacidade de controle pública e privada foram ruins. Isso vem acontecendo desde o ano passado. Sim. A infecção está perpetuando, já são meses de epidemia. É claro que ela vai diminuir esse ano em algum momento, quando parar as chuvas. Você vai ter uma diminuição, mas até lá você já alertou, né, a mortalidade, alertou as dificuldades, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é uma situação que vai agredir a população de uma maneira muito importante e com perdas reais, né? Sim. Doutor, com relação à dengue e à chikungunya, é possível que um mesmo paciente pegue as duas doenças ao mesmo tempo, ali sofra as duas consequências ao mesmo tempo? Tem como? São vírus diferentes, então é possível que ocorram as duas doenças juntas. Certo. É claro que não é o mais comum numa epidemia como essa. Claro, vai ter casos, porque é uma epidemia com muito paciente com chikungunya, então provavelmente vai ter outras doenças associadas no meio do caminho, dengue, outras infecções virais, junto com a própria chikungunya, mas é possível. O que tem em comum das duas, que são 2 vírus, mesma família e tal, e tem o mesmo vetor, que é o mosquito. Então isso é um ponto que tem uma correlação. E a clínica desses doentes também é muito parecida, a manifestação, nós vamos falar um pouco sobre isso também. Exato. Mas é possível que os dois se contaminem, é possível. Mas não é o ponto mais importante.
Porque, na verdade, o ponto mais importante é a epidemia em si, né? Exato, exato. Doutor, aproveitando que a gente está falando sobre essas duas questões, é possível que um paciente ele seja reinfectado? Tem um prazo para que isso aconteça? Por exemplo, eu peguei dengue ou chikungunya hoje, daqui 6 meses eu posso pegar dengue ou chikungunya de novo. Tem um prazo para isso? Sim. Pode a gente está falando da dengue e chikungunya junto porque são vírus e são arboviroses. São vírus que são transmitidos por artrópodes, que nós chamamos, que um deles é mosquito. Sim. Então, o que acontece em relação ao contágio, a reinfecção, uma nova infecção, ou uma infecção que perpetua, o que acontece assim, na dengue nós temos 4 sorotipos, né? Então, os sorotipos de 1, 2, 3, 4, eles podem infectar independente. Então, muita gente, você vai ver, já teve dengue mais de uma vez. Exato. E é fato, porque habitualmente eles contaminam por sorotipos diferentes. Sim, certo? entendi. A chikungunya, a gente não tem isso ainda. Nós temos sorotipos, obviamente, mas não tem esse padrão muito claro como a dengue. Então, a gente entende como um vírus só por enquanto. Entendi. Por enquanto, a reinfecção não é um fator importante. Então, é o tempo que vai dizer pra gente como que isso vai se comportar. Mas, inicialmente, não tem. Entendi, Então, entendi. isso não é uma coisa que impacta muito em ter 2, 3 chikungunya. A pessoa infecta, ela se protege por algum período, como é o clássico das doenças virais, dos anticorpos e tal. Então, fica por anos imune disso. Agora, o tempo disso é muito difícil. É provável que sejam anticorpos mais permanentes. Mas a gente não tem muita clareza disso ainda. Mas não é um impacto como teve na dengue, como teve na Covid e assim por diante. Entendi. Doutor, até a gente está falando que essas doenças são muito parecidas até pelo transmissor, que é o mosquito Aedes aegypti. Mas há como a gente diferenciar pelos sintomas? Dá para identificar quando a pessoa está com dengue e quando ela está com chikungunya? Quando as manifestações clínicas são leves, habitualmente se confunde muito. Porque os dois fazem febre, fazem dor no corpo e fazem ranchinho, uma lesão na pele chamado eritema macular, então ela fica a pele um pouco vermelha no corpo e desaparece. Essas manifestações são clássicas das duas doenças. Sim. Só que existe um padrão muito diferente entre as duas, que é o padrão de dor, de comprometimento articular. Sim. A dengue não é uma doença que compromete muito a articulação, diferente da chikungunya, que compromete muito a articulação. Então a pessoa começa a ficar com dor articular. Dor, que é chamada de artralgia, né, que é a dor articular, ou inflamação da articulação mesmo, a articulação fica inchada, limitado o movimento, que é chamada de artrite. O que acontece é que esses doentes que fazem chikungunya e fazem inflamação articular, eles têm uma situação de dor muito mais intensa e muito mais limitante. Certo. Então, as pessoas que estão em casa, que já tiveram familiares, eles mesmos que tiveram chikungunya, sabem disso, eles vão ter dor articular e muitas vezes perpetua por semanas. Não é uma doença que... os doentes que vão bem, 1, 2 semanas ficam bom. Mas tem muito doente arrastando o quadro de dor articular, com inflamação da articulação e limitando a vida deles. Limitando o trabalho, limitando várias coisas. Então esse é o ponto mais importante. Então do ponto de vista clínico, se houver muita manifestação articular, você vai aceitar que seja muito mais chikungunya. Certo, né? entendi. Mas não impede de ter doentes com pouca manifestação articular e ser chikungunya também. E ser chikungunya também. O que importa é que as medidas de diagnóstico que os médicos vão fazer, que os profissionais de saúde vão estar atendendo primariamente esses doentes, é fundamental que numa epidemia como essa, como aconteceu em outras epidemias virais, o diagnóstico está muito claro, porque é uma epidemia. Então você vai numa emergência, num PA... Todo mundo já sabe identificar. Todo mundo sabe identificar. Então é muito simples o diagnóstico, esse não é um desafio grande. Sim. O diagnóstico não é um desafio, porque o diagnóstico é nítido para quem trabalha de saúde, porque o volume de doente que chega é enorme. Exato. É a capacidade do profissional de saúde identificar o doente que é um pouco diferente para poder investigar uma outra doença envolvida nisso. Então esse é um ponto muito importante do ponto de vista de andamento de condição clínica de diagnóstico. Então esse é um ponto que precisa ser cuidado. Mas do ponto de vista de ter o diagnóstico é muito simples. Sim, perfeito. Só vai ser difícil se houver manifestações diferentes da do chikungunya, ou se a doença realmente for mais leve, confundir com muitas outras que são muito comuns. Essas manifestações que eu falei de febre, dor no corpo, muita doença infecciosa faz isso. As viroses que também estão pegando aí também isso, tem essas Então pode confundir o profissional. Mas uma epidemia o diagnóstico
Muito é um claro, capítulo né? ultrapassado. Não é uma preocupação, aquele desespero. Não, eu tenho que fazer, não tem que fazer nada. O diagnóstico é clínico e é iminente, porque é uma epidemia, né? Sim, sim. Doutora, aproveitando que a gente falou dessa questão das dores, que muitos pacientes reclamam de dores articulares, de comprometimento, de não conseguir se movimentar direito, às vezes dificuldade até para andar, para ficar em pé. Existe algum medicamento que possa auxiliar nesse tratamento dessa dor? Ou então a gente tem escutado muito remédios caseiros. Às vezes tem algum chá, alguma pomada, algumas cápsulas, comprimidos que têm sido vendidos também aí que é para dor. Isso pode, de fato, ser eficaz para o tratamento dessas dores articulares? A chikungunya, a infecção pelo vírus chikungunya, ela não tem um remédio específico ao vírus. Sim. Então a gente não tem antiviral para poder matar o vírus e parar o processo. Não existe isso. Tem estudos correndo atrás disso, dos clínicos podemos estudar, mas no momento a gente não tem para uso clínico. Então, muito bem. Então sobra para nós tratar as manifestações, que nem você falou, do senso articular. E das manifestações, a mais importante são as articulações. Sim. Como é que você faz para melhorar isso? Claro, tem tirar dor. Então você pode usar analgésicos simples para tirar dor. Muitas vezes pode não funcionar. E a partir de não funcionar, você precisa usar anti-inflamatórios que possam melhorar a inflamação da sinóvia, da articulação do paciente. E aí existe um medicamento específico para isso. Uma gama de medicamentos que você vai fazendo uma estratégia, às vezes progressiva, de poder controlar essa dor, essa inflamação da articulação. Ele tem dor porque a articulação inflamou, por alguma razão. Sim, sim. Muitas vezes o vírus só deflagra o começo da inflamação. Depois ele desaparece, porque em uma semana já foi, não tem mais vírus. Não tem mais 10 vírus, dias. mas a inflamação continua. Fica lá, é como se fosse um estupim, né? Você dispara o estupim, não adianta apagar o fogo mais. O estupim já ligou, já foi embora. Então, você tem que parar esse processo inflamatório, porque muitas vezes ele é imunomediado pela infecção. Depende de respostas imunitárias do paciente, específicas, tal, para que a doença progrida por mais tempo. Aí você vai ter que atuar, quando é uma fase mais aguda, onde ficar 1 semana, 2 semanas com dor, ele vai usar analgésico simples, a dor vai melhorando e acabou a história. Sim. Vai ficar limitado, obviamente. Mas se ela se arrasta, você tem que fazer algumas medidas para poder parar esse processo. Sim. E aí o tratamento, ele passa muito por medicações que se usa na reumatologia, como se usa na artrite reumatoide, por exemplo, uma doença inflamatória articular comum, né? E é uma doença reumatológica, e a chikungunya começa a comportar como tal. Então, quando o paciente começa a arrastar dor articular, ele precisa ser manejado dessa maneira. Entendi. Porque não adianta só usar mais analgésicos, tal, porque não vai melhorar. A sinóvia está inflamada, então vai ser uma limitação para aquele paciente por muito tempo. Então, ele vai precisar tomar medidas para poder melhorar a dor, voltar ao seu trabalho. Imagina uma pessoa que trabalha com a mão. Colegas nossos mesmo, cirurgião, que estão trabalhando, são médicos também da minha profissão, ficam limitados, não precisa fazer nada. Então, assim, precisa fazer o quê? Tem que tentar melhorar isso. Então, existem remédios para isso. São remédios comprovados cientificamente, a gente já usa em outras doenças articulares, só correlaciona elas para a chikungunya. Sim. Ainda falta estudos bem feitos, porque, queira ou não queira, a chikungunya não é uma doença de primeiro mundo. Sim. Primeiro mundo que eu falo para países super desenvolvidos. Tá? Quando eu falo primeiro mundo, não é para denigrir ninguém, dizendo assim, tentando exemplificar a polaridade da doença, né? Tranquilo. Então, o que acontece e quando eu falo isso, é porque eu quero falar para você que o número de estudos bem feitos, grandes, de custo alto, não são feitos quase. Sim. Então a gente vai ter que esperar um pouco para que isso aconteça, né? É diferente do que aconteceu com a Covid, que pegou o mundo inteiro e todo mundo correu atrás, e tudo foi atrás do outro. Chikungunya vai sofrer com isso, não vai ter estudo toda hora como aconteceu com a Covid. Então vai ser um sofrimento, vai ser o Brasil responsável por isso, o Brasil vai ter que correr atrás disso, porque é o país mais afetado, alguns países do sul do Equador que vão ter que tomar cuidado disso, porque você não tem como fazer. Então isso é muito difícil, e a gente não tem tanto essa capacidade de pesquisa tão forte assim que consiga rapidamente dar resposta, né? Então, as medicações que a gente vai usar vai ser uma similaridade. Né? Como a gente já usa isso em reumatologia, transfere isso para o doente e melhora. Então, existe uma coisa muito visual. Você vai dar alguns remédios inflamatórios e vai melhorar o doente. Sim. Então, a gente não tem resposta para isso ainda, se esses manejos vão melhorar a morbidade a longo prazo ou não. Isso é muito difícil falar ainda. Mas, assim, as medicações que tem que fazer para o doente começa a demorar mais tempo com inflamação articular, com dor, com articulação inchada, precisa envolver um manejo reumatológico desse paciente, tá certo? Sim. A outra parte da pergunta é sobre medicamentos caseiros, chás e tal. Então, assim,
Medicamento caseiro, o pessoal que está em casa vai estar escutando toda... O que acontece? Quando a medicina não é capaz de resolver, a gente vai dá pra um jeito em onde algum lugar. Então, te assim, ofereceu, a gente tá indo. A gente só quer estar sem dor. É isso aí. Então, essa é a questão. Então, assim, a medicina não é capaz de... Ela é capaz de parar a dor, obviamente, inflamatório, mas não é capaz de dar uma resposta à população. Oh, vou curar a doença, vai matar o vírus, tá? Vai acabar, vou te dar um remédio mágico, vai resolver. Não funciona assim. Não. Então, vai ter que manejar. E o tempo também melhora, né? É só esperar, vai melhorar. Então, assim, uma hora ela vai passar. O problema então, é que a gente não... mas é duro, processo, né? Então ruim. é duro, porque dói, tem limita, né? Deixa a pessoa inválida naquele momento. Então precisa melhorar. Para melhorar, tem os medicamentos clássicos da medicina. Sim. Muita gente tem um senão com isso. Não, porque tem efeito colateral, não sei o que lá, eu vou viciar aquele remédio, aquela confusão toda, então eu vou para um caminho que é alternativo. Alternativa eu não consigo falar. Sim, eu sou médico, eu nasci com ciência, né? Exato. Então eu sou um profissional que foi criado com evidência científica. Se não tem evidência científica, toma por sua conta, não tem problema nenhum. Então, assim, a gente também tem isso. Não tem contraindicação, né? A gente não sabe também, porque tem chás que alucinam, tem chás que... então não é bem... vai então, de assim, responsabilidade. A orientação médica, ela é baseada com ciência. Sim, sim. E a gente tem que também dar conforto à população. Sim. Eu acho que se indicar alguma medicação que a ciência não permite, você tem que deixar muito claro para o seu doente isso. Exato. E tentar dar uma segurança. O fato é que, assim, as coisas alternativas são muito difíceis, porque a gente não tem evidência. Então, como que a gente vai prescrever uma coisa que... Exato. Eu entendo que acontece muito, obviamente. Eu vi em casa também, o pessoal, vó, avô, mãe, pai, pedindo para usar alguma coisa. Mas, assim, infelizmente, o pessoal vai falar para mim aqui, não, eu tomei um chá não sei do que e melhorei. Sim, bem, mas não quer dizer que vai valer para todos também. Para todo mundo. E não sei se não tomasse com açúcar também melhoraria, entendeu? Sim, porque a gente não sabe, porque a gente não tem evidência, comparação. Porque os estudos nascem comparando. Exato. Uma coisa que existe e uma coisa que vai ser nova, né? Sim, doutor. Então, às vezes, é uma casualidade para aquela pessoa. Perfeito. Eu vou tomar um chá, daqui uma semana ficou bom, o chá me ajudou. Mas talvez esteja relacionado a remédios que foram usados todo antes, dia, também o tempo ia resolver, entendeu? Exato. Então, essa é a dificuldade. Às vezes, a gente passar isso para o paciente, para a população... Mas eu acho que depende da angústia e tal, tá tudo certo, tem que usar. Graças a Deus ainda, a chikungunya, ela dá muita morbidade, né? Ela deixa a pessoa muito limitada e inválida. A mortalidade é baixa, assim, pelo tamanho da epidemia. Exato, é claro que quem perde um ente querido não tem nada de baixo ou alto. Sim. Não é 100% para aquela pessoa. Mas a gente está comparando mais ou menos cerca de quase 16 mil casos confirmados aqui no estado. E desses 16 mil, pelo menos 22 foram a óbitos. Então essa comparação é um número bem baixo. É baixo para doenças epidêmicas, a gente vê nomes, né? Sim. Mas assim, mas não interessa. Para quem perde um ente querido é 100%, né? São 100%, a gente não tem como negar isso. Mas eu quero dizer assim, que é muito difícil. Então, as medicações alternativas, pode usar, obviamente. Chá, essas coisas. Mas assim, dentro de uma ciência, não tem como ficar ajudando em relação a isso. Sim, né? Sim. Doutor, queria aproveitar que a gente falou dessa questão da mortalidade. A gente acompanha desses números, pelo menos desse dado mais recente, de mais ou menos 22 mortes, que a maioria estão relacionadas a idosos. Então, diríamos que o público idoso é o mais acometido pela doença. Mas a gente tem visto pouco casos com crianças. Isso pode estar relacionado ao fato das crianças serem menos afetadas mesmo pela chikungunya e pela dengue, ou talvez porque os casos ainda estão sendo um pouco subnotificados para não deixar aquele alarde muito grande para a população. Deixa eu falar a primeira parte sobre mortalidade. Sim. Então, assim, a mortalidade... O que acontece? Nós temos que tomar um certo cuidado, porque você tem chikungunya idoso, existem duas maneiras de enxergar a mortalidade dessas epidemias, né? Isso também a gente viveu na Covid muito sobre isso. Então, quando você tem a infecção viral, que é a viremia, a disseminação do vírus, essa disseminação pode levar à mortalidade direta do vírus. O que eu quero dizer? Que os vírus podem fazer uma lesão cerebral, encefálica, cruzar, a pessoa entra em coma e morrer, ou fazer uma lesão cardíaca, alguma coisa assim. Sim. E você não consegue controlar, porque o vírus dissemina de uma tal maneira que você vai dar o suporte para ele, em UTI, em terapia intensiva, tudo, e você não consegue controlar, ele vai falecer. Esse é um primeiro ponto, que não é tão comum. O segundo ponto é o paciente ter uma infecção viral agressiva em vigência de uma condição de base ruim. A condição clínica dele é ruim. Ele tem muita doença de base, ou ele é um idoso frágil, tem várias coisas que podem acontecer. Sim. Então, você imagina, um paciente que já está na UTI, por exemplo, doente,
faz uma chikungunya, está imunossuprimido por alguma razão, a doença se dissemina, ele morre. Então, como é que a gente funciona na mortalidade? Então, boa parte das mortes, às vezes, ela está relacionada a pessoas que já têm condições de bases ruins. Esse é um ponto importante também para analisar. Sim. Então, às vezes, muitas vezes, a gente fala uma mortalidade total, mas nesse total tem uma mistura um pouco de doentes que teve uma agressividade maior, teve que ter manejo desse doente em medicina intensiva, por exemplo, e o manejo do doente grave na UTI, na medicina intensiva, gera outras complicações. Então, quem já teve isso em casa, com os familiares, eles mesmos em UTI, sabe o que eu estou falando. Então, infelizmente, a pessoa fica, às vezes, 1 mês, 2 meses internado, com várias complicações no caminho. Sim. E acaba que a chikungunya foi só o disparador da doença, o resto acaba sendo complicações da evolução. Então, esse é o primeiro ponto para entender a mortalidade. Se você tira desses casos todos a mortalidade dos doentes que tiveram diretamente ao vírus ou indiretamente, você tem uma diferença que também é importante. Sim. Ok? Sim. A segunda parte é sobre a frequência, né? Isso. Da idade da criança. Então, funciona mais ou menos como a dengue, Karine. A gente na dengue teve a mesma coisa. Você vê que a dengue não tem tanto afeto, tanta infecção em crianças menores, pequenas. Acaba pegando a população média. O que a medicina entende disso? Existe muito a questão da exposição ao mosquito. Ah, sim, sim. Entendi. Se você tem um adulto que está trabalhando e tal, você vai ver que há uma frequência muito grande nas pessoas que estão no dia a dia, né? Ativas, né? Sim. Então, isso é uma coisa importante. Então a exposição aumenta mais, né? Obviamente, se você for fazer uma análise demográfica da idade dessas pessoas, provavelmente as pessoas que estão mais andando para lá e para cá, ativas, são vão estar mais propícias, né? Uma criança que está no quarto preso, e às vezes a gente passa repelente nela o tempo todo, então dificilmente ela... inseticida e tal. Então você vai ter menor contato com o mosquito. Então, é uma das explicações técnicas para isso, né? Obviamente, deve ter outras, obviamente, mas o que a gente entende mais seja isso. Perfeito. Doutor, eu queria aproveitar que a gente comentou bem no comecinho da entrevista sobre algumas medidas que ainda precisam ser tomadas para melhorar essa situação que a gente está vivendo aí desse surto, desse boom de dengue e chikungunya. Entre elas a questão da conscientização da população, obviamente, cuidado com os terrenos, cuidado com a água parada. A gente teve, bem no comecinho do ano, uma discussão sobre a questão do retorno dos carros de fumacê, que para quem mora aqui há muito tempo, já viu, já acompanhou, que eram aqueles carros que passavam, acho que era com um tipo de inseticida, né, jogando aquela fumaça nas casas para eliminar o mosquito, e isso foi proibido, não existiu mais. O senhor acha que talvez seria o caso de retomar esses carros de fumacê para ajudar também a população a se conscientizar e melhorar essa situação do surto? Ou então, talvez essa medida, por exemplo, recente que o Abílio deu de multar os terrenos que estiverem sujos, talvez isso gere mais conscientização da população? Quais medidas seriam eficazes, talvez, para melhorar essa situação que a gente tem vivido? O que eu entendo que tem de respaldo, realmente reservatórios de água são problemáticos, não há dúvida, todo mundo já sabe disso. Como fazer para isso diminuir? Não vejo como uma medida, né, Karine? Então, assim, eu não vejo que vai ter nenhuma bala de prata para isso. Exato. Você vai dar um tiro e vai matar o vampiro. Vai resolver tudo. Então, assim, não vai ter isso. Então, assim, sim. Então, a questão, ela é provavelmente de múltiplas tarefas. Sim. Né? Então, você tem que fazer várias coisas para que isso aconteça de maneira efetiva, né? Então, todas essas coisas voltadas a controle de água parada e tal. Claro que tem medidas mais leves, medidas mais duras, mais punitivas. Aí vai ter que ter um desenho da estrutura pública e privada para fazer isso. Sim. Não há herói nisso. Todo mundo quer ser um herói, né? Fazer uma medida só que vai resolver tudo, não vai. Então não é assim que funciona. Então o heroísmo aqui atrapalha mais do que ajuda. Sim. Eu acho assim, precisa ter medidas conjuntas para que possa controlar isso. Esse é um ponto importante. Isso vale para dengue e para chikungunya, que tem o mesmo caminho de contaminação. Tem um detalhe em relação à prevenção, que é para dengue. A dengue tem vacina hoje. Sim. Então, a vacina da dengue hoje, ela tem empresas externas, né, de outros países, e hoje o Brasil também fabrica vacina, tem conseguido fabricar. Os brasileiros têm pesquisado para desenvolver vacinas comerciais em relação a isso. Então, a vacinação para dengue ela é efetiva. Diminui muitos casos de dengue. Sim. É óbvio que vacinação para uma doença prevenível sempre é uma discussão difícil, porque para quem é médico epidemiologista puro que seja, não aceita muito isso porque ele critica muito o controle da prevenção. Vou dar um exemplo disso para poder uma ideia. A hepatite A, por exemplo, que é um vírus também,
que contamina por água contaminada, né? Que o vírus vem das fezes humanas, Sim. cai as fezes, o resto do vírus pelas fezes, contamina a verdura, contamina a água e você come. Pronto, como se fosse um parasita, um verme. Sim, então. sim. E ela contamina assim. Então, por muito tempo, e a vacina da hepatite A já existe há décadas no mercado. E por muito tempo, a própria medicina, instituto de pesquisa, epidemiologista, fala, pô, por que vai vacinar hepatite A se você consegue prevenir esse troço, né, com saneamento básico? Mas entenda assim, todo mundo que vive isso, sabe que saneamento básico é um problema. Se pegar exato, Cuiabá, né? Todo mundo que tem as mesmas condições de saneamento básico e entendeu? tem todas elas. Se você esperar com o saneamento básico para hepatite A, vai ser um outro problema também. Então, assim, por isso que eu falo que é multifatorial as coisas, né? Tem que caminhar por vários flancos, né? Por vários caminhos. Então, tem que cuidar do saneamento básico, tem que vacinar, tem que fazer as coisas, senão não tem jeito. Senão vai esperar, não, eu vou esperar ficar bom para eu poder fazer. Não tem jeito, é muito difícil. Então, esse é um ponto importante, é a mesma coisa com a dengue. Claro, se eu tirar água parada e tal, não vai ter mais dengue. Ok, vai ter muito pouco. Mas então, até isso acontecer. Até isso acontecer, se acontecer, né? Se acontecer, exato. Não pode ser que não aconteça, é difícil. As pessoas pensam, todo mundo, cada um tem um jeito de se pensar e tal. As pessoas que lideram essas ideias também, às vezes atrapalham mais que ajudam. Então tem vários problemas aí, né? Então assim, então as coisas são multifatoriais, precisa de vários caminhos para poder resolver. Para a dengue você tem um forte que é a vacinação, então isso ajuda. Tanto porque o ano passado também o surto de dengue foi enorme no Brasil todo, e o governo também comprou vacina para dengue, que não tinha no Brasil, tive que comprar de fora, para vacinar pontos, né, cidades que tinham muito incidência de dengue. Não foi todo o Brasil, mas alguns pontos importantes. Porque também é difícil para o governo, para o próprio SUS, comprar toda a vacina e vacinar o Brasil inteiro, porque é de fora, é outra empresa, o custo é alto, aquela coisa toda. Então tem que fabricar no Brasil para facilitar isso. Então tem todo um problema de logística, de custo econômico e tal, para que você possa fazer uma campanha plena, né, de poder controlar. Fora os pensamentos, né, contra a vacina, essa coisa toda, de uma população X aí de porcentagem. Mas a dengue tem essa vantagem, que ajudaria. Então, infelizmente, a vacina da dengue não é pública 100%, ela é pública, às vezes, em desastres, né, em epidemias, mas o sistema privado também permite você ter vacinação. Claro que boa parte da população não vai ter condição de acesso a essa vacina, mas o governo vai ter cuidando disso para que possa ter acesso. Para chikungunya, não existe isso. Não há vacina para se usar. Então, nós temos puramente a prevenção. Então, é isso que eu falei para dengue e para chikungunya. Prevenir água, reservatório e medidas de vários caminhos, né, de várias maneiras para que você possa diminuir um pouco esse impacto de reservatórios de água que estão sendo parados sem cloração, sem nada, e você não consegue controlar essa proliferação do mosquito, né? Sim, doutor. Nesse caso, então, vale a gente colocar, um ponto importante, como a gente está falando de vários fatores, é importante a gente colocar a punição para as pessoas que mantêm os locais sujos, é importante a gente ter esse processo de conscientização, talvez a retomada dos carros de fumacê seria algo interessante para se ter de volta, dá pra gente... Isso, esqueci de falar do fumacê, né? Então, assim, existem medidas que são mais comprovadas, outras não. O fumacê é inseticida, para matar o mosquito. Ok. Foi muito usado na época de combate à febre amarela, no começo do século XX, pelo Oswaldo Cruz e tal. E na época era militar a situação, né? Então entrava nas casas, tirava... já jogar, mas não casa, tem opção, né? Então, não tem opção, colocava na parede. Então, assim... E na época controlou a população menor, tal, principalmente no Rio de Janeiro, tal. Na época controlou a febre amarela, que também o vírus era bovirose, né, que era urbana na época, né, não era silvestre, então uma disseminação grave, doença que mata muito mais. E na época controlou, e tanto porque também até diminuiu a dengue na época, porque dengue acontecia na América Central, em Cuba, e o Brasil não tinha dengue, na década de 60, década de 70, né. E um dos fatores uma dessas coisas era isso, mas depois aí disseminou também, já não teve mais controle nenhum, né? Depois da década de 90 já não teve mais muito problema, assim. Mas o fato é que a inseticida era uma medida médica, assim, epidemiológica, né? E não tem eficácia, esse é o problema. Por isso que parou, por isso que várias cidades do Brasil todo não fazem mais. Porque a ciência mostrou que não tem benefício. Lembra que eu te falei no começo? Quer dizer, a gente é pautado pela ciência. A evidência é o carro-chefe. Se a evidência mostra que não tem benefício, você não usa. Não tem por que continuar usando. Então não tem porquê. Então esse já está descartado. As outras medidas, elas são possíveis. Punição, então, depende muito... De como isso vai ser feito também. Como é feito e tal. Às vezes é uma coisa muito de
como eu te falei, do heroísmo, né? Muito mais midiático do que efetivo propriamente. Não sei dizer, isso é uma coisa. Eu sei que tá falando, né, Karine? Exato, não, eu me responsabilizo por essa. Mas assim, Tá certo, o fato doutor. é que tá tudo bem. Eu acho que tem medidas que têm que ser feitas, e essas medidas têm que ser compartilhadas. Hoje tem uma população ativa, né? Sim, Todo sim. mundo dá opinião, tem internet, dá uma de coisa. Então, eu acho que é uma coisa que é importante, sentar com pessoas que pensam nesse aspecto, que estão vivendo a questão epidemiológica, tem vários profissionais muito habilitados para isso, Sim. da própria secretaria, né, municipal, estadual, Sim, pessoas sim. muito boas, conheço vários. Então, assim, tem que sentar e começar a negociar isso, como vai ser feito. Como eu disse, vai ter que passar por várias medidas. Sim, A punição lógico. pode ser que seja necessário, sei lá. Sim, você não tem sim. como, você tem uma piscina lá parada, toda cheia de mosquito, alguém tem que fazer isso. Tem que fazer alguma coisa, O verdade. governo vai fazer, ou o dono de lá vai fazer, tem que dar um resolver, não tem como. Tá certo. Então, assim, eu acho que tudo certo. Tem que fazer várias coisas que possam ser efetivas. Mas não tem nada de pegar o que é mais heróico e... Não tem isso. Tem que fazer várias coisas. Não tem uma coisa só que vai Não, resolver, não tem. né? Doutor, só pra gente se encaminhar pro finalzinho da entrevista, falar um pouquinho sobre a questão da Covid também. A gente tem acompanhado, lógico que não são os mesmos números, os mesmos dados do que a gente viveu na pandemia. Mas a gente tem, graças a Deus, mas a gente tem visto também que ainda estão ocorrendo muitas mortes, principalmente aqui no Centro-Oeste. Ainda há muitas pessoas tendo a Covid, talvez não tanto com os sintomas que tinham antes, né, com as comorbidades que estavam afetando antes. Mas o fato é de que há uma preocupação por parte da classe médica de que essa Covid, essa onda que está tendo agora, se torne um novo surto, talvez, para a população, que a gente tenha que se precaver? Então, assim, Karine, a Covid, que é uma infecção viral também, causada por SARS-CoV-2, começou no Brasil em 2020. Sim. A epidemia começou com um vírus novo, coronavírus. Na verdade, existiam outros, mas não eram tão infectantes, e fez aquele surto, todo mundo lembra, agressivo, monstruoso, enorme, e que teve um pânico global, parou todo o mundo inteiro. O fato é o seguinte, as epidemias virais, elas são cíclicas, elas aparecem por ondas. Sim. Isso acontece historicamente com influenza, que é o vírus da gripe, né? Sim. Então você tem ondas de contaminação. Teve aquele surto enorme, que a gente tem mais ou menos documentado a gripe espanhola, década 10 aí de 1900 e pouquinho, de 10, né? Do século passado. E depois ele fez pequenas ondas no caminho, com epidemias mesmo, que parou de certo modo. A Covid, as pessoas que estudam a Covid entendem que isso vai acontecer também com a Covid. Então nós vamos ter novas epidemias, menores ou maiores, da infecção. Normalmente não acontece em curto prazo dessa maneira. Nós tivemos 2020 até 2022, 2021, não vai em 2025 retomar uma epidemia, minha opinião, não penso dessa maneira, daquela magnitude, longe disso. Agora, o que acontece com a Covid? A infecção viral, ela também entrou no grupo das infecções virais sazonais no nosso país. Então nós temos todo ano, nós temos gripe, sendo resfriado, causado pelo vírus influenza, causado pelo vírus sincicial respiratório, por rinovírus, por vários vírus que fazem infecção viral respiratória alta. Lembrando também que influenza e vírus sincicial respiratório, que dá infecção viral alta, tem vacinas hoje. Influenza já é antiga, a gente toma anual, e o vírus sincicial respiratório foi liberada para o mercado há 1 ano. Então, é mais uma arma para a gente prevenir em relação às infecções. Isso é um dado importante. E a Covid tem vacina também. Então, nós temos 3 infecções que são muito frequentes, Covid, influenza e vírus sincicial respiratório, nós temos vacinação. Então, ajuda muito. Se a gente tivesse esse hábito de fazer as vacinas, vai poder ajudar. Infelizmente, mesma coisa. O vírus sincicial respiratório não tem no mercado público ainda, mas deve ir depois com o tempo. A influenza tem e o Covid tem. Bom, quanto à frequência da doença, como a Covid começa a entrar nesse rol, né, de infecções virais sazonais, então você vai ter Covid todo ano. Em alguns períodos. O período onde tiver relacionado a esse surto de influenza, tal, provavelmente ele vai estar junto. Então quando tem surto de gripe, resfriado, a pessoa lá escorre nariz, tosse, aquela coisa toda, provavelmente o Covid vai estar envolvido com isso. Dentro do grupo de infecções virais possíveis de comprometer esse doente, entendeu? Então a gente sempre vai ter casos. Esse é um ponto. E quando você tem casos, depende da magnitude, tamanho, você vai ter uma porcentagem, como a gente analisa sempre, de pessoas graves. Então vai ter um caso, outro na UTI. Principalmente naquele idoso, lembra que o Covid também tem uma mortalidade muito alta a partir de 60 anos de idade, 55, 60 anos de idade.
Então, os pacientes, como eu te falei, pacientes mais idosos, mais frágeis, com outras doenças, quando contaminados por Covid, provavelmente vão ter uma evolução mais desastrosa. Então, de certo modo, é esperado observar esses casos que ocorram nas nossas cidades, aqui no Brasil todo, de Covid com uma frequência. É claro que está longe do que aconteceu na epidemia e vai ficar por muito tempo, eu acredito, até ter novos. Pode ser que tenha pequenos surtos, que nem acontece com a frequência, pequenas ondas, que, como eu te falei, é como ondas mesmo. E vão ter uma preocupação, obviamente, para tentar conter, mas isso não vai impactar como o surto que tivemos em 2020, que foi em 2021, 2021 aqui no Brasil, mas isso eu acho que não deve ocorrer a curto prazo. Por agora, diríamos que a gente está vivendo uma pequena onda. Pode ser, em alguns casos. Dizer assim. Que já vira uma endemia, né? Endemia é uma doença que acontece continuamente em quantidades baixas, né? Sim. E as epidemias vão ser um fluxo de onda maior, né? Entendi. É difícil medir, existem critérios para isso, epidemiológicos, saber quantos casos são para a população, para considerar que seja uma preocupação pública para isso. Entendeu? Entendi. Então, na verdade, a gente não precisa ter a preocupação de ter os hospitais superlotados novamente, né? Não acredito que isso a curto prazo não aconteça. É que é comum que a gente tenha vivido um período com muitos casos, desastroso, e agora venham os pequenos acontecimentos. E vai ter uns casos, sempre no hospital vai ter um outro paciente internado com uma situação dessa, Sim. Mas não vejo assim superlotação, não, de jeito nenhum. Doutor, talvez isso seja o motivo pelo qual a gente tem visto, talvez pouco, comentar sobre a Covid, é porque tem essas outras doenças que estão mais evidentes, querendo ou não, a chikungunya e a dengue estão causando maiores estragos, pode-se dizer. Nesse aspecto, Karine, sobre a notificação, sobre isso que a gente não falou muito, eu acho assim, Cuiabá, Mato Grosso, eu não acho que seja um estado nos grupos de subnotificação muito grande. Eu já participei disso, já vivi com o estado no governo em relação sobre essa documentação. Existem pessoas muito preocupadas. Quando uma epidemia dessa é deflagrada, os grupos secretariais estaduais, municipais, se envolvem muito com isso, né? Sim. Então, eles acabam tendo um controle muito rigoroso, se preocupam em não deixar escapar casos. Eu diria que a subnotificação não é um problema muito grande. Sim. Então, assim, pelo que eu conheço do pessoal da parte técnica das secretarias, são pessoas que correm atrás disso, vão resolver, vão deixar. Então, não vejo que a subnotificação, principalmente para acalmar a população, não deixar a informação aparecer, eu acho pouco provável. Então, as notificações são verdadeiras. Eu acho que até, em algumas situações, super notificado. Sim. Não expliquei da mortalidade e tal, que pode ser que seja um pouco a mais, mas eu não vejo subnotificação. Então eu acho que o número é real, né? Do ponto de vista de controle e tal, entendeu? Sim, entendi. Doutor, por último, só pra gente finalizar, passamos recentemente aí pelo período do carnaval, ainda assim tiveram muitas festas aqui na capital, o pessoal que saiu daqui para ir festar também em outros municípios, Chapada dos Guimarães e assim por diante. Há uma preocupação de que os casos de Covid aumentem pós esse período de carnaval? É muito frequente, é bem lógico isso. Aglomerou pessoas, vai ter mais infecções de contaminação respiratória. Não tem jeito. É batata. É inevitável. Sim. Covid, influenza, vírus respiratório. Vale para todos. Vale para todos. Então, às vezes, até essa preocupação de mais casos essa semana já esteja um resultado, né, de um período mais de feriado e tal. Sim. Assim, os pré-feriado, né? Eu acho que sim, algumas infecções virais vão aumentar, não há dúvida nenhuma, mas não vejo isso como impacto epidêmico, né? Sim. Certo? Eu acho que impacta muito quando a epidemia já está em andamento, aí começa a aglomerar muita gente, aí a coisa explode, exponencial, porque existem picos, né? Como eu falei, são ondas, elas vão aumentando de maneira gradativa, né? Até criar lembra na Covid, nós demoramos alguns meses para poder ter um pico, né? Sim, em Mato Grosso foi em junho. A doença já estava em dezembro na China, chegou no Brasil em março, abril, eu acho, fevereiro, não lembro exatamente. Aqui em Mato Grosso foi em junho, mais ou menos. Então você vê que teve existe uma progressão, existe uma coisa logarítmica de crescimento, exponencial, de crescimento, e aí as coisas vão aumentando. Mas é óbvio, assim, aglomerou, tem problema, entende? Mas a gente é ser humano, né? Homo sapiens, né? Precisa de agregar, senão a gente não tem como. Era outro homo que era para estar aqui na Terra, né? Com certeza. A gente aglomera, né? Então a gente precisa dessa convivência, de aglomeração. Então, naturalmente, nós vamos sofrer, a gente sofre as epidemias com isso. Sim. Doutor, queria te agradecer pela presença aqui, por esses esclarecimentos aqui com relação a esses assuntos, dengue, chikungunya, Covid. Muito obrigada. Obrigado a você, Karine. E é sempre importante, é um prazer falar sobre isso, porque é importante a gente deixar a população um pouco mais consciente,
tecnicamente perceptível da situação, para poder se cuidar e fazer as medidas de controle mais efetivas, tá bom? Com certeza, doutor. Tá? Obrigada. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!